edição do Festival Porteiras Abertas. Eu sou Priscila Paulucci. Eu sou Salete Fonseca. E a gente quer trazer, além de apresentar alguns exemplos de plantas, a gente quer trazer um novo olhar sobre essas plantas, que a gente está acostumado a chamá-las de punks. Salete, mas o que são punks? Punks são plantas alimentícias não convencionais. A gente tem essa literatura hoje, essas plantas estão separadas dentro desse contexto. Plantas alimentícias não convencionais. Por que elas não são convencionais? Porque em algum momento a gente separou, a gente deu nome para essas plantas como punks. Então elas eram as não convencionais. A gente precisou de dar esse grupo para elas. Por que não convencionais? Porque elas já estavam não sendo mais consumidas no dia a dia. Então elas não eram convencional na culinária do dia a dia. Nós podemos chamá-las talvez de plantas tradicionais, são plantas que fazem parte da história da população local e de alguma forma foram esquecidas. Sim, é um termo que nos agrada muito, que me agrada muito, é esse plantas alimentícias tradicionais, ou ainda poderíamos chamar de plantas crioulas, que elas contam a história de um lugar, da região. Elas fizeram parte de hábitos alimentares da região aqui de Desterro do Melo e depois de um tempo a gente teve aí umas ondas de êxodo rural, essas grandes escalas de monocultura, também o alto consumo de produtos industrializados fez com que as pessoas deixassem esses hábitos de lado, esquecessem dessas plantas, né? Sim, a gente vai trazer aqui plantas tradicionais daqui da região, mas no país como um todo, cada região tem o seu grupo de punks, de plantas tradicionais, como a gente quer chamar, quer trazer esse novo olhar, que contam a história desse lugar, a história desse povo e esse contexto, essa amplitude de contexto que está envolvido essas plantas é que faz a grandeza delas, que elas contam a história de um povo, elas contam a história de um lugar. Plantas alimentícias não convencionais, seria não convencional para quem, né? Esse termo ele foi utilizado para catalogar algumas plantas que foram esquecidas, que fazem parte dos hábitos alimentares de uma região, de uma comunidade, mas é um termo não convencional, como se não fosse utilizado. Justamente, essa proposta de um novo olhar sobre as punks é justamente isso, essa proposta de trazer novos significados, de questionar esse não convencional. Tá, a gente agrupou elas como punk, plantas alimentícias não convencionais. Mas não convencional para quem? Para quem elas não são convencionais? O país é muito grande, então assim, em uma região ela não é convencional, mas em outra é muito convencional, as pessoas ainda utilizam. Então a gente agrupar elas tudo nesse grupão de não convencional, talvez a gente perca um pouco essa questão da regionalidade. Não existe uma lista de não convencional, né? A gente tem uma região que pode ter alguns alimentos que foram trazidos de tempos antigos, que eram consumidos em tempos antigos, que foram esquecidos, mas que ainda existem naquela região, que estão ali disponíveis. Então a gente quer fazer esse resgate, né? De trazer de volta o que era hábito até algum tempo, e tentar lembrar que essas plantas estão ali disponíveis, que a gente pode ter acesso a elas de alguma forma. Sim, a gente tem algumas literaturas, essa é uma delas, que traz uma listagem dessas plantas, né, com esse termo punk, dessas plantas não alimentícias não convencionais, que a gente quer chamar de plantas alimentícias tradicionais, porque cada lugar tem as suas plantas de tradição que contam a história desse lugar. A gente tem toda a gratidão que em algum momento isso foi necessário trazer, registrar, agrupar essas plantas nesse termo, mas a gente quer deixar isso um pouco com a cara de cada lugar, do nosso lugar. Então, ao longo disso, a gente vai apresentar algumas plantas que é daqui, do nosso lugar, do nosso vale, que conta a nossa história.
A gente tem aqui na região a possibilidade de acessar essas plantas que não são comuns, que não são comercializadas. Hoje existem alguns pequenos produtores da região que já têm esse olhar de valorizar essas plantas, de dar atenção e levar essas plantas de volta à mesa das famílias, trazendo essa história, trazendo esse resgate de plantas que têm alto valor nutritivo e que fazem parte da história do local, né? Sim, e aí quando a gente traz, que a gente quer trazer esses novos significados ou esse novo olhar, de chamá-las de plantas alimentícias tradicionais, é porque a gente tem a felicidade de essas plantas que a gente pode apresentar aqui, delas serem comum. Elas estão perdendo um pouco o uso delas no dia a dia, no consumo ali na cozinha. Então, o seu uso talvez não é mais tão convencional, mas as plantas ainda são convencionais. A gente ainda encontra elas aqui na região com uma certa facilidade. Então, é isso que a gente quer reforçar, já que a gente tem isso, e a gente quer trazer, já que a gente tem elas, trazer elas novamente para o consumo no dia a dia, como fazer parte da nossa alimentação, por uma série de fatores. Por a gente ter acesso fácil, por elas nascerem ali quase que espontaneamente nos quintais, nas hortas. Pensando nessa questão ambiental, então, a gente valoriza um pouco o pequeno produtor rural, o acesso que ele tem ali a plantios menores, a consorciação de plantas que são comercializadas com essas plantas que são tradicionais, que se adaptam melhor ao ambiente, que têm um crescimento muitas vezes espontâneo, nascem sozinhas ali devido ao ambiente mesmo. Pensando que moramos num país com uma biodiversidade muito grande de espécies alimentícias, se a gente parar para pensar na mesa, no nosso dia a dia, a gente tem uma quantidade muito pequena. Então, as punks, elas representam um valor muito grande, cultural, ambiental, e na questão nutricional, elas representam uma diversidade muito grande de nutrientes, porque a gente tem muita espécie de plantas alimentícias, mas normalmente a gente consome bem pouco. Não usamos, né? Uma quantidade bem pequena. Então, trazer essas punks para o nosso dia a dia é trazer uma diversidade maior de nutriente, de diversidade na mesa, principalmente no campo das verduras e tal. A gente tem uma grande lista de verduras que está dentro desse grupo das tradicionais alimentícias. Então, quanto mais a gente reforçar isso, trazer isso para a mesa, a gente vai estar trazendo mais quantidade de nutriente, mais variedade, e aí a gente vai estar dando acesso a uma quantidade maior e mais fácil às populações, à mesa. As plantas alimentícias tradicionais, elas me encantam cada dia mais, porque ela traz um grande contexto social. Eu vejo as punks como muitas ferramentas, ferramentas para ditar a cultura de um lugar, a cultura de um povo. Ela é ferramenta de introdução de novos nutrientes na mesa do dia a dia. Ela é uma ferramenta de preservação ambiental, porque como a gente acho que já trouxe aqui nesse contexto, não é só utilizar as plantas, é preservá-las para que elas continuem contando a nossa história, a história de um povo, que seja nessa região, que seja em outra região, em algum lugar. Esse grupo de plantas tradicionais, elas vão contar a história daquele lugar. Então, o porquê que a gente fala tanto e quer tanto trazer esse assunto à tona? É isso, é para que essas plantas continuem sendo presentes na nossa mesa e continuem contando a nossa história dessa forma grandiosa, com todo esse contexto social. Para que elas deixem de ser não convencionais e passem então a ser convencionais, a serem comuns e estarem de novo na mesa da população daquela região, né? E aí a gente às vezes faz essa pergunta, com todo respeito a quem trouxe essa nomenclatura, em algum momento isso foi necessário, mas
falar que elas não são convencionais, não convencionais para quem? Porque em algum lugar ela ainda pode ser que está sendo convencional. E a gente não quer trazer isso de não convencional, a gente quer que elas sejam justamente o contrário, que elas sejam cada vez mais convencionais no dia a dia. A existência delas no meio ambiente e na nossa mesa. E aí a gente vem com uma questão. A gente tem, às vezes, alguma planta que é convencional, que é comum, que é comercializada, encontrada em supermercados, em feiras, mas, às vezes, parte dessa planta não é convencional. Parte dessa planta as pessoas usavam antigamente e hoje já poucas pessoas sabem desse uso, né? No caso da batata doce, a gente conhece a batata doce, utiliza no dia a dia e, por exemplo, a gente usa o tubérculo da batata doce, mas as folhas da batata doce ninguém usa, não se encontra para comprar, né? Nem muito raro em feiras. E se a gente parar para olhar na região aqui, é algo que sempre foi consumido, né? Na mesa da população local, era uma alternativa de nutrientes. Em épocas mais antigas, ainda hoje algumas poucas pessoas utilizam, por exemplo, essas folhas, né? Sim, e talvez um dos incômodos, né, trazendo novamente, um dos incômodos com esse termo como que eu vou chamar a batata doce, como você mencionou, de não convencional, se ela é convencional de alguma forma. Então, o tubérculo é convencional, mas a folha não é convencional. Então, existe esse desconforto e por isso a gente quer mexer nisso e trazer esse novo olhar para isso. A gente tem também o mamão, né? O mamão que é comum, todos utilizam, todos se alimentam, compram em qualquer local. O mamão maduro, mas o mamão verde a gente não encontra e poucas pessoas conhecem um doce de mamão verde, conhecem a utilização de um mamão verde na culinária, né? Nas mesas. São formas de utilizar outras partes ou a mesma parte da planta de outras maneiras, né? Sim, esse exemplo do mamão é um. Então, assim, ela é convencional, ela está dentro de um grupo de convencional como fruta e até convencional como fruto maduro, como uma fruta, e ele verde, ela é convencional como um doce. Então, uma das formas de preparo é convencional, mas algumas outras não é convencional, que é, por exemplo, utilizar o mamão verde como um legume refogado. Então, algumas plantas permeiam em todos esses caminhos. Então, acho que ficaria mais confortável esse novo olhar e que deixaria de agrupar em setores muito diferentes essas plantas. E qual mais outros exemplos que a gente tem aqui de plantas que foram perdidas, mas que fazem parte da história da região de Desterro do Melo e que a gente quer resgatar esse costume, esse hábito, torná-las novamente convencionais, torná-las novamente comuns? São plantas que vêm com essa tradição junto com a história. Sim, aí a gente trazendo esse contexto do história, da regionalidade e desse resgate do conhecimento ancestral inserido nesse mundo das plantas, a gente conseguiu uma lista de plantas dentro desse contexto, plantas alimentícias tradicionais, fornecidos por uma pessoa, que é a Dona Maria do Quinzim, que nos gentilmente cedeu uma lista dessas plantas, que eram plantas que ela conhece, que ela sabe identificar essas plantas e que em algum momento na vida dela ela já consumiu essas plantas no dia a dia, ali na alimentação dela com o marido e os filhos, em algum momento até por uma falta de acesso a outras plantas. Então, quando eu trago que as plantas alimentícias tradicionais, elas têm todo esse poder de resgatar esse conhecimento ancestral, é nisso, é que a Dona Maria é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e a gente vai trazer aqui uma lista de plantas que ela nos forneceu, que ela listou pra gente, que eram plantas que está nessa lista das alimentícias tradicionais que ela utilizava no dia a dia dela. A gente tem aqui um exemplo que é um umbigo de bananeira, né? A bananeira
é bem conhecida, é uma região bem conhecida por uma produção de bananas, mas quase ninguém conhece a utilização do umbigo de bananeira em pratos em casa, e não é nada nem muito difícil e complicado de se preparar. O umbigo da bananeira está inserido nessa lista da Dona Maria, né? Sim, é um prato que é bem tradicional da cozinha da Dona Maria. É uma das poucas plantas que elas ainda preparam. De vez em quando elas ainda preparam ali para o consumo do dia a dia na família, ou porque alguém pede e sabe que ela consegue preparar. Então, o umbigo da bananeira é assim, vamos dizer que é uma parte da planta, é uma forma de consumo, né, de uma planta, que é a bananeira, que conta a história da Dona Maria. E pensando um pouco em sustentabilidade, a gente normalmente jogaria isso fora, né? É uma forma de aproveitar, quando possível, a planta de uma maneira mais completa, né? Sim, é uma parte que normalmente ela não é aproveitada. Se for pensar, a planta produz, isso aí vai ser descartado, a gente vai usar só o fruto, a banana. E aí esse umbigo, que normalmente é descartado, é uma nova forma de uso, é uma forma da gente utilizar também mais parte, ou quase todas as partes da planta, é uma forma de ser grata à natureza. Então, assim, as punks também é uma ferramenta da gente ser grato a essa natureza, a Gaia, a Mãe Terra. Então, quanto mais a gente aproveita todas as partes possíveis das plantas, que seja na alimentação ou em algum outro contexto, a gente está valorizando isso e sendo grata a essa natureza. A gente tem aqui a taioba também. Hoje a gente tem a couve como muito comum, mas a taioba é uma alternativa para a couve muito interessante, né? E a taioba a gente usa mais do que a folha, a gente usa outras partes também, usamos o caule. Sim, a gente pode usar o caule, o tubérculo também pode ser usado. Então, assim, pode ser que o uso da taioba como uma verdura refogada não esteja ainda muito no não tradicional, no não convencional. Talvez ela ainda seja convencional, mas algumas partes, por exemplo, usar o tubérculo ou usar o talo, em algum momento isso deixou de ser convencional. O peixinho da horta, né, essa folhinha aveludada aqui, ela é bem tradicional aqui da região também, né? Como que a gente pode comer ela? O peixinho, a gente pode utilizar ela refogado e como de uma forma que é mais tradicional, ele empanado, frito. Então é uma opção aí hoje até dentre os veganos, e é uma plantinha muito querida nesse grupo. E ela é uma tradicional da nossa região. A gente tem então essas possibilidades de sair daquele convencional, daquele comum que é alface, tomate, cenoura, e trazer um pouco de não só hortaliças, mas outras partes da planta também, como uma alternativa, né, para sair dessa rotina de comer sempre igual. Tem algumas outras plantas aqui que a Dona Maria trouxe para a gente, como uns exemplos que ela utiliza, né, no dia a dia ainda, que pouco hoje e que foi muito utilizada antigamente por ela. A azedinha, que a gente tem aqui umas folhinhas, e outras que a gente não tinha aqui na nossa horta hoje, por exemplo, capsoba. Oroponobis, a gente até tem um pé aqui, a gente não trouxe aqui, mas a gente tem um pé de oroponobis, então já está sendo tradicional aqui na nossa cozinha, na nossa casa. E até se tornando um pouco mais convencional, mais divulgado, né? Isso, tendo um acesso maior hoje em dia. Isso, num geral, assim, vamos dizer assim, num contexto nacional, algumas, né? O Oroponobis é um desses, mas a gente quis trazer porque elas, de fato, é daqui, ela é tradicional daqui, conta a nossa história. Tem alguns feijões e favas também, né? Então, essa questão do feijão, das favas, a Dona Maria trouxe esses dois exemplos, feijão miúdo, feijão de corda, feijão andu ou feijão gandu. A gente tem um exemplo aqui de uma das favas. Ela trouxe isso como um exemplo para nós e ainda trouxe uma informação de que quando ela consumia isso no dia a dia, ela não tinha muito acesso aos feijões que a gente tem hoje, a forma
os feijões tradicionais que a gente tem acesso hoje. Então, o feijão que ela consumia, ou no lugar do feijão que a gente consome hoje, ela consumia isso, uma variedade de formas e cores de favas e esses feijões, feijão miúdo, feijão de corda e tal. Então, é algo que, dessa lista que ela nos trouxe, talvez seja o que hoje não seja tão tradicional daqui, que a gente está perdendo um pouco. E esse nosso trabalho é justamente de resgatar isso, principalmente esses que estão deixando de ser comum encontradas aqui. Então a gente plantar isso, fazer eles voltarem a ser comum na nossa região e a gente voltar a alimentar deles e usufruir dessa bondade que a natureza nos oferece. Para não deixar que isso continue sendo perdido, né? É algo bem diferente, que é o broto de samambaia. Isso, o broto de samambaia a Dona Maria trouxe para mim como exemplo. É algo que hoje, assim, eu não tenho conhecimento de algumas pessoas que consomem isso no dia a dia. Então, assim, me causou uma curiosidade, saber como que ela preparava isso. Então, ela recolhia aquela folhinha bem inicial da samambaia e ferventava aquilo com água e sal e depois refogava com alho e tal. Então, seria como a gente consome uma ervilha, hoje nessa linha, como um legume refogadinho, assim, vamos dizer, que seria uma substituição ou próximo do que a gente consome uma ervilha hoje. Então ela consumia isso. Outra coisa que o preparo é parecido, que ela também trouxe como exemplo, que é o broto de bambu, que recolhia ali aquela parte bem verdinha, macia, similar a um palmito. Então ela recolhia aquilo, picava, ferventava numa água e sal, depois refogava aquilo, utilizava puro ou no meio de alguma carne, como a gente conhece o uso hoje similar do palmito. Nessa mesma linha, ela trouxe um outro exemplo também, que é o palmito da taboa. É uma planta que ela é comum aqui na região, a planta é comum, a gente acha em áreas mais alagadas e tal, ela até produz uma plumagem e tal. E ela falou que recolhe isso bem novinho, quando está bem no início da planta, e tritura, pica, ferventa e refoga. Então vamos dizer que o broto de bambu, o broto da samambaia e esse broto da taboa, ela consumia no dia a dia e tem formas de preparos assim bem comuns. Então a gente consegue ir agrupando essas plantas assim. Temos vários exemplos, acho que a maior listagem das plantas tradicionais são as verduras, então a gente tem uma lista muito grande, que a Pri já falou da capsova, a gente falou da taioba, folha de batata, azedinha, peixinho da horta e várias outras, caruru, que ela trouxe isso, que ela consumia isso muito no dia a dia. São plantas de muito fácil cultivo, né? Muitas vezes crescem espontâneas, que a gente comentou. Nascem espontâneas ali na horta, na maioria das vezes. Às vezes em terrenos baldios ou andando pela rua a gente consegue identificar algumas dessas plantas. E é interessante para quem às vezes quer cultivar no quintal, replantar, tirar uma mudinha de um local, colocar no lugar mais adequado e procurar aqui na região também as opções que a gente já tem de pequenos produtores que estão trazendo de volta essas plantas para tornarem essas plantas tradicionais, voltarem a ser comuns novamente, né? Isso, hoje a gente está começando num fortalecimento, né, da agricultura familiar. Então é um nicho, é um lugar que a gente vê muito possível da gente implementar esse resgate na agricultura familiar, porque são pequenos produtores ali na sua horta, com manejo bem simples, mais próximo aí do manejo orgânico, que favorece o aparecimento natural dessas plantas. Então a gente saber identificar essas plantas ali na horta, no quintal, que elas nascem espontâneas. Então saber identificar, saber que a gente pode consumir, trazer elas para a mesa, isso é encantador para a gente. E é fortalecer a riqueza da região, né? Valorizar essas plantas que tem muito mais do que um valor comercial, tem um valor histórico, né?
em algum momento ela pode ser sim uma nova fonte de renda dentro desse contexto da agricultura familiar, mas o valor dela é muito maior do que esse valor comercial. É um valor num contexto social mesmo, desse de preservação ambiental, que a gente já falou que ela é utilizada, a gente pode utilizar dela como várias ferramentas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse contexto que a gente trouxe. Espero que isso tenha inspirado, que essas plantas alimentícias tradicionais tenham inspirado vocês. A gente tem muito mais conteúdo para mostrar para vocês, tem uma riqueza muito grande de conteúdo nos outros vídeos. Espero que vocês continuem nos acompanhando, né? O segundo Festival Porteiras Abertas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem trazer nos comentários ou fazer contato com a gente, que a gente vai estar procurando trazer essa resposta, porque a gente vai continuar nessa busca, nessa pesquisa desse mundo que é encantador. Foi muito enriquecedora essa pesquisa, trazer de volta esse conhecimento das plantas tradicionais da região. Esperamos que vocês tenham gostado mesmo e entrem em contato caso tenha alguma dúvida. Então, depois de trazer toda essa reflexão sobre as plantas tradicionais, eu convido vocês a continuarem assistindo o nosso festival e se beneficiando, se enriquecendo de todos os saberes que a gente ainda tem para apresentar. Até a próxima. Tchauzinho!